Para concluir o nosso estudo sobre os derivativos, lembrando que nós já vimos mercado a termo, mercado futuro e o mercado de opções, vamos ver agora o que são os swaps. O swap é conceituado como a troca futura de fluxos de caixa vinculados a índices financeiros. Normalmente, esse tipo de operação, ela é baseada em índices financeiros distintos. Por exemplo, alguém que tem uma dívida em uma taxa pré-fixada e quer se proteger contra a baixa da taxa básica de juros, porque aí essa taxa pré-fixada seria mais elevada em relação à taxa normal de mercado. Ela pode contratar um swap com alguém que está devedor numa taxa pós-fixada. Esse quer se proteger contra a alta. Então, o swap é um contrato bilateral onde, basicamente, as partes procuram se proteger contra perdas. O swap tem como objetivo fundamental o hedge. Para a gente entender um pouco melhor, vamos dar um exemplo. Imagine que nós tenhamos aqui duas empresas. O swap normalmente é uma operação feita entre pessoas jurídicas. Temos uma empresa exportadora e uma empresa importadora. E vamos imaginar duas variáveis, dois índices financeiros. A taxa de juros interna no Brasil e o comportamento cambial, pensando em relação ao dólar. Então, vejam o seguinte: quando o câmbio sobe, quando o dólar se valoriza em relação ao real, isso para o importador é desfavorável, é negativo. Porque como ele está comprando mercadoria estrangeira e está pagando em dólar, como nós já vimos na aula sobre câmbio, quando o dólar sobe, para o importador isso é desfavorável. Entretanto, para o exportador, isso é favorável, é positivo, porque o exportador, quando o dólar sobe, ele recebe mais reais pelos mesmos dólares, e ele recebe em dólares. Então, a elevação da cotação do dólar frente ao real é favorável ao exportador. E agora pensando o comportamento em relação à taxa de juros. Para o exportador, quando a taxa de juros doméstica sobe, isso é desfavorável, porque torna o seu custo de produção maior, então torna o menos competitivo internacionalmente. Para o importador, já é mais favorável. Quando a taxa de juros sobe, o produto importado costuma tornar-se mais competitivo em relação ao produto nacional, porque o produto nacional fica mais caro em função do aumento do custo de produção. Então vejam que nós temos no exemplo duas empresas
com comportamentos exatamente opostos em relação a duas variáveis. Então, para se protegerem desta possibilidade, ou de subida ou de descida, duas empresas, uma que trabalha com exportação e a outra com importação, podem fazer um contrato de swap de troca da taxa de juros por dólar. Na prática, um contrato de swap significa, na verdade, cada empresa assumindo duas posições a futuro. Uma posição comprada e uma posição vendida. Quem está apostando na subida assume uma posição comprada naquela taxa em que ele aposta que está subindo, ou que prefere que suba. E assume uma posição vendida na taxa que ele prefere que caia. A outra parte assume exatamente a posição oposta. Então, um contrato de swap, na verdade, significa que cada empresa assume uma posição comprada e uma posição vendida a futuro. A outra parte, a contraparte, assume também uma posição comprada e uma posição vendida, mas na ponta oposta. Quem está comprado numa taxa está vendido numa outra. E aqui, quem está comprado na outra está vendido na primeira. Uma coisa importante e uma grande diferença em relação ao mercado futuro, a primeira diferença, é que não há nenhum desembolso prévio nem durante o contrato. O swap só há desembolso no vencimento. E nenhuma das duas partes sabe se vai ter lucro ou prejuízo com a operação, porque o objetivo não é de ganho, o objetivo é de proteção contra a perda. Então quem está ganhando, na verdade, está compensando uma perda que teve no seu mercado. E quem está pagando, na verdade, está indenizando a outra parte em função de um ganho que teve no mercado real. Existem vários tipos de swaps. Existe swap de taxa de juros por câmbio, swap de taxa de juros pré-fixada por taxa de juros pós-fixada. E os bancos atuam como intermediários nesse mercado de swaps. O mercado de swaps, ele é muito maior no balcão do que na BMF. BMF tem também contratos de swap, mas os swaps da BMF são padronizados em relação a vencimento, em relação a tipo de troca e em relação ao tamanho do contrato. Então isso cria certas limitações. A empresa que precisa fazer uma proteção exata do seu tamanho para a sua necessidade, utiliza o banco como intermediário para celebrar um contrato de swap exatamente do tipo e no tamanho que ela necessita. O swap nessas condições é chamado de hedge perfeito. É conceituado como hedge perfeito. Porque fornece a proteção na necessidade e no tamanho exato das condições da empresa contratante. Nós comentamos que no mercado de derivativos, muitas vezes as bancas conceituam o chamado spot como derivativo, o que não é muito exato. O spot é, na verdade, negociação à vista. Existe um segmento spot na BMF. O spot na BMF, ele é restrito a dois tipos de operações. Lembrando que spot significa liquidação à vista. Então o spot na BMF é restrito ao chamado interbancário em dólar que nós já comentamos quando falamos da clearing da BMF de câmbio e quando falamos também do próprio mercado de câmbio. Mas o interbancário em dólar na chamada rodada pronta, que é a rodada para liquidação à vista. No interbancário em dólar, no interbancário em moeda estrangeira, existe tanto a liquidação à vista quanto a liquidação futura, que aí são contratos futuros de câmbio.
Então, o spot na BMF se restringe a, primeiro, interbancário em dólar na rodada pronta e, segundo, operações com ouro. E aí vamos fazer um destaque nas operações com ouro, que é um conteúdo específico do nosso programa, mas como é um conteúdo bastante pequeno, vamos comentar acerca das operações com ouro ao final desse nosso conteúdo de derivativos. O que não quer dizer que operação com ouro seja um derivativo. Na verdade, a operação com ouro é um conteúdo à parte, mas que você vai ver que é bastante simples. As operações com ouro podem ser no mercado de balcão, ou seja, fora de uma bolsa organizada, ou no caso do Brasil, a bolsa aonde são celebradas operações com ouro é a BMF. A BMF tem uma particularidade. É a única bolsa do mundo onde existe negociação em ouro no mercado físico para liquidação à vista. Todas as outras bolsas do mundo que operam com ouro financeiro são para liquidação futura, são contratos futuros de ouro. O ouro no Brasil e no mundo não é conceituado como uma commodity. O ouro é conceituado como uma aplicação financeira, inclusive coincidência de IOF. O ouro no Brasil, ele é mensurado em gramas, enquanto que na grande maioria das outras praças, em particular nos Estados Unidos e na Inglaterra, a medida do ouro utilizada é a onça Troy. No Brasil, tanto na BMF quanto no balcão, a medida do ouro é em gramas. Normalmente, a barra de 1.000 gramas, tendo também barras de 250 gramas e barras menores. No resto do mundo, em particular, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, a medida de peso utilizada é a onça Troy. O ouro no Brasil é negociado no mercado na chamada grau de pureza de 3 a 4 noves. 3 noves significa 99,9% de ouro. 4 noves significa 99,99% de ouro. Nunca é 100% de ouro, porque o ouro é um metal dútil, um metal mole. Então, para dar a dureza necessária para fazer a barra, tem que ter uma liga com outro metal, normalmente o cobre. Esse grau de pureza, 99,99%, é muito superior ao chamado ouro 24 quilates encontrado na joalheria. O ouro no Brasil normalmente não é negociado fisicamente. Você não leva a barra de ouro para casa, leva um certificado de propriedade do ouro. Porque se você levar o ouro físico, ele terá que ser derretido e certificado o grau de pureza na hora da venda. Então o ouro físico diminui muito a liquidez, além de ser muito menos seguro. O certificado de propriedade é emitido por uma instituição custodiante de ouro, uma delas é a própria BMF.